Olá, muito boa tarde para você. Está começando o nosso Entre Família aqui na TV Novo Tempo. Um cantinho na sua sala, um cantinho no seu coração para mais um tema que vai fazer a diferença na sua vida. E ao meu lado ela, Suzane, muito boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você de casa, que está sempre conectadinho aqui com a gente no Entre Família. E se você está chegando hoje, olha, seja muito bem-vindo, se sinta em casa e não é à toa que o nosso programa se chama Entre Família. Então, se junte a nós nessa família e aí aquela velha história, né, Cris? Não desgruda mais não. Todos os dias, 2h30 de segunda a sexta, a gente tá aqui. Bora lá, em breve novo horário aí, né? A gente vai ter um horário na questão da política, então vai se preparando que o nosso programa vai chegar pertinho, um pouquinho mais tarde, mas vamos marcar horário com você aqui, com certeza, pertinho das 3, tá? Mas fica tranquilo que vem até um especial por aí. Agora é o seguinte, já prepara o grupo da família, porque esse tipo de papo aqui, quando se fala de alimentação de criança, tem a avó, aí tem a mãe, que está ouvindo um pouquinho da avó, mas agora aprendeu um outro contexto, tem a família do esposo, tem a sogra, e todo mundo opina na comida do bebê. Falei. É engraçado esse processo, porque assim, geralmente as avós, né, elas foram, é uma outra época, né, então fizeram de um outro jeito. E aí quando a gente traz esse conhecimento, digamos, novo, né, do que se é orientado na introdução alimentar, elas pensam assim, né, mas pra que tudo isso? Eu fiz assim, deu certo, tá todo mundo aí, ó, come, tá firme e forte e tal. E hoje a gente vai discutir um pouquinho desse assunto para você tentar entender o que é esse momento da introdução alimentar, por que isso, por que aquilo, por que sim, por que não. Já tem um programa um pouquinho antes, tá? A amamentação, já tá fera. Se você perdeu, depois sobe no NT Play que tem, né? Porque ali é o início de tudo, né? Aquele negócio que tinha sempre aquela médica de plantão, né? Fala que esse leite é fraco. Não, porque tem que dar chazinho. E você já viu mitos e verdade, umas 4, 5 temas sobre amamentação aqui no programa. Agora chegamos no momento da papinha do nenê. E na verdade, tem até um método agora com 3 letrinhas de uma sigla americana que a gente vai colocar aqui. Parece que o bebezinho vai ter que... Hoje eu quero entender, eu também quero entender um pouquinho mais. Se é a melhor versão, se pode ser... Como que fala, né? Esqueci a palavrinha que tem ali. Se você pode aplicar o BLW junto com o jeito tradicional. Calma, não é BMW. Não? A gente não vai dar uma BMW para uma criança dirigir, não. BLW. Eu falei errado? Não, tá certo. Ah, tá bom. Não, é que, às vezes que a dona Maria podia ter ouvido errado. Não, mas o que é isso? Tem que dar uma BMW Não, eu pra sou criança. assim, sabia? Ó, esses dias eu fui falar um negócio, era... serial killer. Eu falei tudo o contrário. E aí a pessoa, o que você tá falando, Suzane? Eu falei, calma, só confundi. Deixa eu reprogramar, porque o cérebro não combinou com a boca. Serial killer. Tudo errado, tudo ao contrário. Tudo bem, tá bom. Mas vai dar tudo certo. Hoje não tem nada a ver com serial killer e nada de violência nesse tema com a sogra que tá ajudando a criar a criança aí. Vai dar tudo certo, mas o melhor é que vocês tenham um amor envolvido nessa criança que tem que crescer bem. E é bom a gente abrir um pouquinho a cabeça para o novo e entender se isso não teve uma pesquisa, se isso não vai ajudar um pouquinho a quebrar um ciclo, a ver o melhor, sabe, reter o que há de melhor nos conceitos? Eu acho muito importante a gente, primeiro o seguinte, porque a gente ouve para falar, né, para responder. Agora a gente não ouve para absorver. Todo mundo está pronto ouvindo para contrariar às vezes. Mas é isso, responder. Mas hoje a gente traz aqui no nosso Entre Família uma especialista no assunto e eu já ouvi falar que ela é muito fera. Tem gente aqui da Novo Tempo que passa com ela, então ela tem, assim, especialidade suficiente para dizer como deve acontecer essa introdução alimentar. Não perde não, Entre Família, só está começando. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar sobre introdução alimentar, né? Como fazer da forma correta para que o bebê sempre goste de comer todos os vegetais. Tem algum momento realmente que ele fica seletivo? Isso é culpa de como foi a sua introdução alimentar aí na sua casa? Será que sim? Será que não? Não, e outra, esse método que você falou, às vezes você incita a BMW, que é BLW. Você falou isso agora... Não, de brincadeira, foi só para poder remeter, porque a dona Maria ouviu rápido, o que é o negócio? Tem que dar uma BMW. Não, o método que inclusive tem uma sigla americana, mas você pode, às vezes, induzir a obesidade. Cara, isso que eu achei assim, peraí, opa... A gente está induzindo... Qual é o jeito certo? Qual é o jeito certo? Será que a gente está dando a quantidade certa de alimento que o bebê precisa? Ou eu lido com o bebê com a minha fome? Você já deu comida para alguém? Quando você não está com fome, você acha que ele não está com fome. Quando você está com fome, você acha que você dá mais. Mas espera aí, o parâmetro não é a fome do bebê? Tem que esperar ficar com fome para comer? Tem que esperar ficar com fome para comer? E tem aquele bebê que talvez não pegue logo muito bem no início e vai deixar desnutrido. Enfim, tudo isso. Se você tem alguma dúvida, minha senhora, meu senhor, essa é a hora. Mande aqui pro WhatsApp do Entre Família, que é
DDD 12 98315 0249. O WhatsApp está aqui, tá? Isso aí. Se caso você quiser, também pode apontar a sua câmera do celular para esse QR Code que a Suza está apontando. Colocou o celular, clicou no link, vai te levar também para o WhatsApp. Lembre-se de mandar o seu nome e sua cidade para mandar um abraço. Agora, se você quer evitar, às vezes, uma briguinha com a sogra, tem a sogra envolvida, manda anônimo, que o importante é ajudar você, né, Suzane? Isso é boa. Já evita... É verdade, porque isso, né? É. Você não consegue mais nem comer na casa da sogra. Tadinha E da aqui a sogra. ideia é libertar, Gente, cada um sem coitada da time. sogra. E se você é uma sogra, fala assim, querido, eu sou uma sogra bem resolvida, eu vou para levar a informação. Tá aí, ó, hashtag tamo junto. É isso aí. Chega junto, a Bora lá. família tá começando. Por favor, Cris, eu quero que você Thank you hoje... very much. vai Thank you em very primeiro much. lugar. Obrigado. Preciso dar Aproveitar que vazão aos meus sentimentos. você tá muito bem nesse jeans. Gostou? Tá... Você hoje até falou que de todas as vezes, hoje parece que eu estou um pouquinho mais jovem, porque eu não sou. De todas as vezes, Você foi falou. uma expressão sua. Eu disse que, nossa, você tá mais jovial do que... Ah, eu gostaria que você primeiramente tivesse falado assim, mas não vamos entrar em detalhes dos nossos bastidores, mas valorizar a nossa profissional que hoje vai quebrar alguns mitos Quem tá com a existentes. gente? Estamos recebendo Amanda Machado. Segura aí, hein? Ela vai estar sentadinha no seu sofá, depois eu vou perguntar que tipo de chá que ela gosta, vai esquentando água aí. É a nossa nutricionista materno-infantil. Gostou? Especialista. Se fosse no postinho, seria aquela ficha dourada, difícil de conseguir. Pois é, aqui no Entre Família você vai ter voz e vez com ela. Amanda Machado. Amanda, muito obrigado por receber o nosso convite e atender aqui nas nossas tardes os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite. Amanda, nem conhecia esse termo nutricionista materno-infantil, achei tão interessante, né? Saber que a gente vai falar com um especialista bem desse momento aqui de introdução alimentar. A gente tem noção de que essa introdução deve acontecer a partir dos 6 meses. Eu pergunto por quê? E por que não antes? Por comprometer o desenvolvimento da criança. É recomendado pela Organização Mundial da Saúde que o aleitamento materno seja exclusivo, sem adição de outros tipos de líquidos, chás ou águas, apenas o leite materno, do 0 aos 6 meses de idade. A partir daí, sim, iniciar uma nova introdução alimentar para aumentar o leque de nutrientes para a criança, para o desenvolvimento. Antes disso, não. A gente entende que aquela criança, ela nasceu sem nenhuma microbiota, nem intestinal, nem no físico dela. A passagem pelo canal vaginal, a partir do momento do nascimento, já é um momento que ela recebe uma certa microbiota para o sistema imunológico dela. Que legal. A questão intestinal, ela vai recebendo essa microbiota e também os contatos relacionados ao DNA da mãe, que previne algum certo tipo de doença no futuro através do aleitamento materno. Então, isso deve ser feito do 0 aos 6 meses, independente de qualquer outro tipo de alimento ou bebida. Entendi. Agora, Amanda, né, a gente sabe que a gente tem regiões do país diferentes, culturas diferentes, mas a vida do bebê é a mesma ali, né? Então, apesar que tem mais alguns alimentos presentes numa região e tal, né? Cada um, eu lembro do tal amassadinho da vovó, né? Olha, é o momento de pegar o garfo e aquela batatinha, você vai fazendo e tal. Qual o primeiro alimento, depois passou esses 6 meses, assim, ó, vamos começar com tal alimento, e a ideia, olha, a gente já tem gente que fala, o legal não é dar cozido, porque ele nunca vai gostar de cru. Você já viu essas coisas ou não? Essa não, eu já ouvi a ideia de que é melhor começar com os legumes, porque com as frutas é mais fácil Também a já ouvi. adaptação. Eu quero agora que eu estou com a Amanda aqui, eu quero ir para a próxima conversa do Natal, que você vai conversar com aquela tia que vai puxar esse alimento. Sabendo de tudo. Tem sempre alguém grávida, alguma grávida, ou um bebezinho. Eu já vou puxar esse assunto que eu ouvi a Amanda no programa e agora vou quebrar esse mito. E aí, Amanda, por onde começar? Depende do critério, primeiro, da escolha do tipo da introdução alimentar. Se vai ser por papinha ou se vai ser por BLW ou até mesmo a mista. A criança, ela pode apresentar uma palatabilidade maior para frutas. É o momento que a gente indicaria as frutas. Depois, os legumes, vegetais, também tubérculos, assim como proteínas, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Como que a gente sabe, Amanda, qual é O que o bebê vai... O que o bebê vai gostar? Pela oferta. Pela oferta? A oferta. A gente oferta certo tipo de alimento. Geralmente, o pediatra já orienta começar com a papinha doce das frutas. Colocar um almoço ou um jantar com alimento. Não colocar todas as refeições logo de uma vez, porque é uma informação biológica nova para aquele corpo, para aquela criança. Até porque ela também não sabe ainda mastigar e também deglutir. Tudo isso ela está aprendendo, é um processo que ela está aprendendo. E o corpo aprendendo também a digerir.
Então, deve-se começar com 2 a 3 refeições entre as mamadas. Essa papinha doce seria tipo um mamão amassadinho? O que seria papinha? Uma perinha, uma Raspadinha. maçãzinha, isso, raspadinha. E você tem como explicar o que é o BLW para a pessoa que está em casa? Eu fiz aquela brincadeira, obviamente, para chamar a atenção da nossa espectadora, mas o que seria essa sigla? O BLW é o Baby Led Weaning, que ela tem a criação na Inglaterra, na verdade não é americano, é da Inglaterra. Tem em torno de 35 anos aí de desenvolvimento e pesquisas. É oferta de alimentos íntegros ao bebê. Essa oferta começa a partir dos 6 meses de idade, quando a criança começa a sentar, fica com o corpo durinho, que ela vai ter a pega para pegar os alimentos separados. A gente oferece frutas de cores separadas, legumes, verduras, alimentos de cores separadas, íntegros, e tem o corte adequado para a pega adequada da criança. E assim ela vai escolhendo a quantidade, a cor, sabor. Ela vai entender e aprender tudo de forma separadinha. Não vai ser uma papinha tudo misturado, um sabor só, uma textura só. Ela vai aprender sobre textura, vai aprender sobre a cor dos alimentos de forma separada. Nada vai ser muito misturado, então não vai haver uma certa confusão alimentar. Ela vai conseguir identificar logo pelo sabor, pela palatabilidade, pela textura do alimento. A mastigação dela ela também vai estar entendendo melhor. Então, é uma oferta muito mais fácil de estar entregando para a criança aprender a diferenciar os alimentos. Amanda, e tem algum prejuízo quando essa técnica não foi aplicada e apenas a papinha? Num primeiro momento, a gente dá tudo separado, né? Na introdução, bem no comecinho. Se é só a pera, é só a pera. Quando você vai fazer um legume, é só um tipo de legume. Mas com o passar do tempo que você vai adicionando outras coisas, principalmente nas refeições, almoço e jantar, a gente acaba colocando tudo ali no mesmo pratinho ali, meio que tudo misturado mesmo. Tem algum prejuízo para o paladar nesse sentido? Tem. Eu acredito que sim. Eu fiz uma pesquisa de iniciação científica na universidade, logo que eu me formei, relacionada ao BLW. Uma coorte de 40 crianças no período da faculdade, então 20 foram BLWs e 20 foram para a papinha. Quem foi para a papinha apresentou uma seletividade alimentar logo após os 2 anos de idade. Quem é BLW não apresenta seletividade alimentar e consegue consumir mais alimentos frescos do que os industrializados. Quem é da papinha resolveu consumir mais industrializados e tem uma certa seletividade alimentar, principalmente com as cores, iniciando com as cores. Geralmente eles recusam os verdes. Exatamente. Por aí. É um pouquinho, deixa Então um pouquinho apavorado. Né? Descobri meu erro agora. Não, verdade. Porque a mãe pensa assim, qual o raciocínio da mãe, né? O que ele não gosta, eu vou triturar e vou esconder no feijão. Mas, então, o legal da Amanda é que ela mesma fez uma pesquisa com 40 crianças e viu, né, no desenvolver dessa criança, essa questão de abrir um pouco o paladar. Agora, sabendo um pouquinho também do aprender da criança, a gente dá por vencida esse paladar, tipo agora, eu estou com meu filho com 7 para 8 anos, né? Ainda bem que ele come bastante coisa, porque nós temos uma questão vegetariana em casa, ele gosta muito de algumas coisas ali, porém outras têm dificuldade. Se eu não fiz essa questão do BLW, e ele tem, por exemplo, um problema com a alface, por exemplo, que ele não tem, mas eu tenho uma outra maneira, já numa idade avançada, ou dali vai ser um outro tipo de abordagem Ou já era. de experimentar, ou eu disse assim, ó, você perdeu para o BLW agora, nem andando de BMW. Pasme, tem adultos que fazem introdução alimentar hoje em consultório, porque ainda não conseguem comer certo tipo de alimentos, legumes, verduras, frutas. Tem muito. Criança da idade do seu filho, de 8 anos, hoje ele tem que ver os pais, os cuidadores estarem se alimentando com esse alimento e você mantém disponível para ele o momento, respeitando o momento dele, para ele ir lá comer. Uma hora ele vai comer. Então, isso é mais simples do que a gente imagina. O que não deve ser feito é, em vez de incentivar, forçar. O forçar nunca, jamais. Não força a criança a comer. Só oriente, mostre as necessidades daquele alimento e mostre que você se consome, que os pais cuidadores comem aquele tipo de alimento. Com certeza, pelo olhar da criança, ele vai estar sendo estimulado a consumir esse alimento também. Isso é verdade, porque ele do nada, ele pediu chá, né? Porque era um momento gostoso de conversar com a minha esposa. Só que era quente, não quer dar para a criança, mas a Silvia, vamos esfriar, né? E hoje ele toma chá, come essa questão de verduras e tal. Então, eu acho que isso que você falou tem total, porque o meio em qual ele vive é um meio de confraternização, um chá. E hoje ele gosta muito do chazinho com
com mel, né? Gente, pode ser que tenha uma relação. Lá em casa eu tive uma experiência, Amanda, um pouco chocante. Alô, pai, se estiver me ouvindo aí. Mas essa história a gente conta super. Ele forçou a gente a comer jiló. Então, assim, a gente era criança. Eu lembro muito vagamente, mas foi à medida que entrou, já saiu, entendeu? E aí, pasme vocês aí, que depois agora de adulta, eu gosto muito de jiló. Não sei se por influência da minha mãe, que é fascinada em jiló. Gosta de nabo? O que é o nabo mesmo? Acho que eu não conheço o nabo. É, aquele mais amarguinho, né? Adultos precisam introduzir alimentos. Eu acho que eu nunca nem tive acesso a nabo. Tem aqui no restaurante. Restaurante? Só conheço, sei lá, o rabanete, por exemplo, que eu acho que é um parente, não sei, talvez. Não conheço o nabo. E hoje eu gosto muito de jiló, como ele, de todas as formas que você oferecer, cru, até cozido, né, que muita gente não gosta, e não sei se por influência da minha mãe. Mas, dito isso, contando essa história, nada a ver aqui no momento, queria perguntar para você, Amanda, essa questão da seletividade. Ela vai acontecer naturalmente, mesmo com a criança, eu sei que a sua pesquisa apontou o contrário, mas é de um senso comum de que as crianças elas passam por esse processo de seletividade e é bem aí depois desses 2 anos. O que a gente pode fazer para ofertar esses alimentos que a criança comia antes? Isso aconteceu com meu filho também. Comia super, mas depois de um tempo, tipo, não quero mais, não gosto. Manter disponível. Nas fruteiras, se for frutas, manter disponível. Próximo acesso na geladeira, quando a criança abre a geladeira, em vez de colocar os alimentos industrializados logo na altura da criança, deixar disponível a cenoura cortadinha. Tem que disponibilizar o alimento para a criança comer por demanda, por vontade própria. Com certeza, eles vão ter o comportamento, o ímpeto de ir lá pegar e comer. Essa seletividade acontece por quê, assim? Tem vários fatores. Fatores comportamental, fator de cuidados, fator emocional, tem fator também por algumas condições associado ao autismo, por exemplo. Às vezes a gente não tem o diagnóstico precoce da criança autista, da pessoa autista, e há várias condições relacionadas. Tudo isso seria interessante levar para o pediatra ou para o nutricionista, se caso tiver acesso a um materno-infantil de excelente cuidado, para avaliar o tipo de seletividade assim trabalhar. Mas pode acontecer em várias fases da vida, como eu disse, até na fase adulta acontece a seletividade alimentar também. Muito bem. Gente, programa aqui, o primeiro bloco aqui, o segundo, no caso, o primeiro foi a nossa abertura, mas para a dona Maria que não estava acreditando, tá aí, gente, pesquisa, hein? Legal. Eu acho muito importante a gente colocar algumas coisas em prática, fazer um teste especial. Tá com dúvida? Pergunta para Amanda. Amanda, o chazinho, qual que é que você gosta? Eu gosto de todos. Todos? Então é o seguinte, olha, ela disse que fez essa questão também, a introdução do chá, e hoje ela gosta de uma variedade ampla de chás. Então a senhora está tranquila que tem aí um chazinho gostoso. E tem sua pergunta, depois do intervalo, vai ter alguém, inclusive, que está aí nos primeiros, um rostinho conhecido, tá? Que estava introduzindo aí para um bebezinho que talvez você conheça, se não conhece, vai conhecer ainda hoje. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Como é que tá o papo aí com a sogra? Tá tudo tranquilo? E aí, sogra, tá falando com a nora, tá tudo certinho? O maridão tá em casa, tá aprendendo também, é verdade. Rapaz, que história é essa? Que é só da mulher essa função? Não, a alimentação de todo mundo, tem a ver com todo mundo. Agora, o que tem a ver com todo mundo também é como a Novo Tempo se mantém no ar. Se hoje nós estamos com uma pauta como essa aqui, olha, não tem patrocínio nenhum de papa que vai rodar agora propaganda de fralda, não tem nada. Não é verdade. Mas, Cris, como que uma TV, eu vejo que a Rede Novo Tempo tem rádio também, web, como se mantém no ar? Legal, né? Como a gente tem essa pauta livre aqui para poder realmente levar para você uma pauta interessante como essa de hoje, a gente tem o projeto Anjos da Esperança, que é o projeto que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo de comunicação. É a democratização da esperança, né? É muito legal, a gente chama de anjo aquele doador que se compromete com a Novo Tempo em fazer uma doação financeira, seja para rádio, TV, você faz para Novo Tempo. E é por isso que o Entre Família está no ar, que a gente agora, inclusive, está planejando, né, novos programas, novas séries. Quer se tornar um anjo? Não importa o valor. Ah, queridos, eu tenho tão pouco. Meu querido, é cada um fazendo um pouquinho, cada um faz a sua parte. Olha, cada um faz aqui, de norte a sul, de leste a oeste. É só você ligar agora, 0 operadora 12 21 27 30 30. Cris, repete o telefone, vamos lá. 0, a operadora que você desejar aí, né? A Oi, a TIM, a Vivo, enfim, 0 operadora 12 é o DDD, 21 27 30 30. Ligou, olha, eu estou falando do Cris aqui, eu quero me tornar doador. O que eu posso agora é R$30 por mês, isso. Endereço, telefone e a forma como você quer doar. Eu gosto de receber um boleto, eu gosto de receber descontado da minha conta, ou até mesmo um Pix.
É verdade, o Pix é muito fácil. A nossa chave é o e-mail do Anjos, que é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. O Anjos pode ligar para você. Você manda um WhatsApp para a gente. Ah, você tem o WhatsApp, gosta de participar? O WhatsApp também, o DDD é o 12 98176 6630. 12 98176 6630. Manda assim, ó, quero ser um anjo, ok? Quero ser um anjo. E a nossa equipe vai ligar para você. E aí, é a mesma forma. Gostou? A Novo Tempo não pode parar, meu querido. Então, inclusive, se você já é um anjo da esperança, não esqueça de pagar o seu boleto do mês. Por quê, Cris? A fidelidade faz com que a gente possa contar com a sua contribuição para que realmente a gente possa arcar com os nossos custos. É muito transparente. Inclusive, o projeto Anjos da Esperança tem o papo com o diretor, que fala várias coisas, várias perguntas aqui, é tudo transparente. E o programa Anjos da Esperança, inclusive, a gente mostra os projetos, o que a gente está sonhando. E de vez em quando a Miguel manda alguém para contar para a gente aqui, um VT, tudo na vida aí, né? Muito legal. A série que tá, olha, bom demais. É isso mesmo, né? Vocês estão olhando aqui a série? O povo que está acompanhando. Ela surgiu no coração da Novo Tempo, por quê? A gente queria atingir os jovens. Aí a senhora que é vó, a mamãe, surgiu no coração, a gente trouxe aqui, vamos lá, vamos estrear essa série? Todo mundo fez uma de mãos unidas, né? Porque mãos que transformam vidas, e conseguimos estar com a série que está aí todo sábado para os jovens poderem acompanhar. Aí tem LT Play, tem rádio, enfim. A Novo Tempo não para mesmo e essa é a nossa mensagem. Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Enquanto você vai se tornando um anjo, a gente volta para a nossa sala da verdade, porque agora, Suzane, a gente vai chamar uma mamãe que por muito tempo, ela é um rostinho conhecido da TV Novo Tempo e tem um cenário que eu estou até avistando daqui, que eu consigo ver algumas caixas aqui por aqui, que ela, olha, ela tem quase que o cheirinho dela naquelas caixinhas ali, né? Porque ela que ajudou a desenhar aquele cenário. Tem a identidade dela, tem a digital dela, aliás, né? Então, vamos convidar de quem será que estamos falando. Antes de dar boa tarde aqui para ela, deixa eu só contextualizar você. Ela é a mamãe do Levi e ela e o marido, né? Eles admiraram muito alguns amigos que fizeram a introdução alimentar vegetariana e aderiram a essa ideia. E esse é um assunto ainda muito, assim, divergente, né? Divide muitas opiniões, talvez pessoas mais tradicionais têm a mania de dizer que vai faltar ali alguma coisa para o bebê e tal. Então, a gente vai conversar com ela para entender como é que está sendo essa introdução, como é que está esse bebê. Vamos chamar? Quem? É a Glauci. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Su, você tá bem? Tô bem. Cris, tão bom ver vocês aí, esse projeto Entre Família, que em 2019, quando eu saí, ainda tava tomando forma ali e tal, cenário, tive a oportunidade de estar presente nesse início. Parabéns, viu? Eu acho que já são 3 anos, né? Tá indo pro De programa, quarto, Indo pro levando quarto muita coisa ano. boa para as famílias, para as pessoas em casa. Ai, obrigada, Glauci. Que honra ter você aqui com a gente. Agora para falar desse assunto, né, que eu imagino que tomou assim conta da sua vida, maternidade, você com seu filhinho. E a gente soube que vocês fizeram esse processo da introdução, não sei quantos meses ele está agora, para você Ele contar. já tem 1 ano. Já tem 1 ano, já fez 1 ano. Olha só, Cris, como o tempo passa. É que dizem os meus grisalhos. Né? Então, você pode contar pra gente com propriedade, né, esses 6 meses aí de introdução alimentar, como que surgiu essa ideia, como que vocês fizeram esse processo, faltou nutrientes? Então, bom, eu e o Léo, a gente já falava sobre essa questão da alimentação do Levi, antes mesmo dele começar a comer. E nós temos exemplos à nossa volta de pessoas que fizeram isso e não são vegetarianas. Então, assim, eu e o Léo não somos vegetarianos. Uhum. Porém, a gente queria oferecer isso para o nosso filho. Algumas pessoas dizem, mas vocês vão fazer isso? Vai funcionar? Vocês comem carne? E à nossa volta a gente encontrou alguns exemplos de gente que fez isso. E crianças que agora já estão adolescentes seguem sem comer carne e alguns que resolveram comer carne. A gente queria dar essa opção para ele, sabe? De não introduzir a carne logo no início para ele não ter meio que uma escolha ou ser mais difícil para ele se tornar vegetariano depois. Então, diante disso, a gente tem uma pediatra que é muito especial e ela nos deu esse suporte para isso. Então, ela não impõe nada, ela é vegana, mas ela falou, o que vocês querem? A gente falou o que a gente queria
E ela falou: "Não, isso é muito possível", porque muita gente e muitos pediatras também falam que isso é impossível, que vai faltar nutriente. E realmente, sabe, Suzane, eu acho que se você não tiver informação, corre o risco sim de faltar alguma coisa para a criança, né? Ainda mais nesses primeiros meses aí de introdução, que é tão importante, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente teve esse suporte da nossa pediatra e a gente se sentiu super seguro para fazer isso, né? Então, assim, no início ela já explicou como é que seria, como que seriam, como seria esse pratinho, né? Que teria que ter todos os nutrientes, todos os 3 principais grupos alimentares, sugeriu um guia. Então, aí facilitou nossa vida e a gente se sentiu seguro para fazer isso com o Levi. Oi, Glaucio, boa tarde. Tudo jóia? Oi, Tudo bem? Cris. Olha só, eu fico imaginando, né? Porque eu não tive isso, né, na minha infância e também agora perdi um pouquinho do início do Davi, acompanhando, né, o programa que foi um presente para mim em vários quesitos e dessa questão de testar, né? Eu acho que você tem ali uma ótima profissional. E como que foi com o teu bebê, né? Porque a mãe vendo, ela disse, gente, não é que é verdade? Tem algumas coisas que a gente vai... Porque a gente vem de uma crença limitante, vem de algum ciclo ou outro que a gente tem que ver para crer, né? Eu imagino, como é que foi ele recebendo, né? Quais são os benefícios que você já colheu aplicando essa técnica? Bom, isso que você falou é verdade, né? Eu mesmo vejo a minha mãe falando coisas que ela deu para mim, não deu e tal. Então, assim, as coisas mudaram muito, né? A informação, eh, os estudos evoluíram, enfim, a gente sabe muito mais do que 40 anos atrás e assim por diante. Assim por diante não, assim, né? Como lá atrás a gente não sabia, agora a gente sabe. Porém, é muito legal a gente ver que a criança é meio que um livro em branco ali, né? Que a gente pode oferecer as coisas. Então, a nossa preocupação era em que ele conhecesse o sabor das coisas, pudesse pegar, ter contato com as texturas. Ele não é 100% aquela criança que come tudo com as mãos. Desde o início ele não curtia muito. Então, a gente tem essa introdução que a gente fala que é participativa, entendeu? A gente não dá tudo in natura para ele, sem necessariamente bater tudo. A gente dá o brócolis ali, o brócolis molinho, dá a mandioquinha ali cortadinha, um jeito que ele pode mastigar mesmo sem dente. E foi muito legal. E o Levi, eu sei que algumas mães têm a experiência de ter uma introdução que demora um pouquinho mais e que está tudo certo, né, até 1 ano, porque a criança está tomando leite ali, a alimentação é um complemento do leite, mas ele foi comilão desde o início, sabe? Já desde o início já comeu metade de uma mão, então assim, o menino gosta de comer. E a gente... E hoje é muito legal porque tem muita coisa, informação acessível, né? De como fazer, os cortes das frutas, o medo de será que isso engasga, não engasga? Como é que eu tenho que fazer? Inclusive, algumas mães têm dúvida, mas como é que eu vou dar isso aqui se ele não tem dente, né? Aí até a médica ensinou, falou assim, olha, eles conseguem mastigar mesmo sem dente, porque a gengiva ali, o osso, toda a estrutura, ela consegue fazer essa mastigação. Velhinhos não conseguem, mas os velhinhos já estão um pouco mais flácidos e tal, mas a criança ali tá novinha, então ela consegue fazer isso. E o Levi, ele é assim, sabe, Cris? Se você deixar o prato na frente dele, ele enfia tudo na boca. Que bom, Ele que bom. fica nervoso, porque ele não consegue engolir o negócio, mas ele gosta muito e até agora ele está muito saudável. Claro, eu não tenho também outros filhos, né, que às vezes vão para a escola e às vezes chegam mais doentinhos e tem aquele. Então, assim, até agora ele não ficou doente, sabe? Ele continua mamando também o peito, mas é muito legal, assim, você. Cada vez que a criança experimenta uma coisa, olha só a cara dele. Por exemplo, ele toma maracujá, sabe? A semente ali, Uau! tudo. Então, ele faz toda vez que ele toma, ele faz uma cara feia, mas ele continua comendo. Então, é muito legal isso.
Isso é muito legal, Glaucia. Tão bom ver você assim nessa fase materna, né? Vestida de mãe. Que legal. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E poder ouvir você hoje aqui no Entre Família, falando desse sucesso na introdução alimentar, que, como você disse para muitas mães, é um processo doloroso. Que bom que está dando tudo certo por aí. Esse lance de que você falou sobre a escolha, eu achei super legal, porque, querendo ou não, quando a gente tem essa alimentação vegetariana, a gente oferece mais coisas, né? Porque você fica ali tentando realmente dar o máximo possível de nutrientes e tal. Então é legal permitir que a criança experimente todos os sabores. Às vezes a gente fica ali refém do arroz, feijão e carne, né? Que é mais prático. E dar essa oportunidade para a criança é sensacional. Obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Família. Obrigada, foi um prazer estar com vocês e eu desejo sucesso a todas as mães, né? Cada um tem a sua luta aí, sabe o que é melhor dentro da sua realidade e que Deus abençoe a todas vocês nessa fase. Um beijo para vocês, Cris, Su, saudade, viu? Beijo, Tchau, tchau. tchau. Que demais ter a Glaucia aqui, né? Legal, Nostálgico. né? Você tá do lado do caixa, porque quem não sabe, aqui os nossos estúdios são pertinho, o nosso estúdio está aqui, né? São vários cenários, o cenário dela está aqui do ladinho, então tem muita história envolvida. Quantas vezes em casa, vendo o caixa e acompanhando a Glaucia. O que será que é o clipe que vai ter hoje, né? Um dia eu vi ela com o filho, foi muito legal de ver ela lá no NASP com ele, né? A gente que sempre esteve junto com ela aqui, vendo ela como mãe, que também era um sonho dela. Muito legal. Obrigada, Glaucia, mais uma vez. Temos aí essa temática, né? Alimentação vegetariana. Eu queria destacar um pouquinho, Por favor, que eu achei muito legal na tenha visão bondade. da Glaucia. Minha vez e voz. Obrigado. Pode falar. Thank you very much. O que eu achei legal nela ali é o respeito e não a comparação, porque muitas vezes, olha, o meu foi assim, né? De repente, se no seu demorou um pouquinho, eu acho que a mãe, ela às vezes vai até a profissional da Nutri para pegar uma fórmula como se a Nutri conhecesse o filho. A mãe conhece muito o filho e cada pessoa é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho que, inclusive, a aceitação para qualquer método pode ser bem diferente, inclusive, dos irmãos. Um irmão tem um jeito de uma facilidade. E eu acho que isso também, a mãe entendendo isso, né, Amanda, eu acho que ela fica mais em paz, porque às vezes ela quer, tipo assim, o outro andou com 11 meses, se o filho dela com um ano não andou ainda, ela já fica toda mal e tal. E entender o tempo, inclusive, para ter essa absorção, essa transição da alimentação, né? Não, isso é o início, né? O respeito do desenvolvimento da criança, que é diferente de umas para outras. E também, uma coisa que é super importante falar, é o momento da mãe, o momento do desmame, né? Porque inicia ali na alimentação, na introdução alimentar. E em alguns casos, o desmame é muito, muito sensível para conversar com a mãe. Claro que a gente solicita que a criança mame leite materno até os 2 anos de idade, né? Dali por diante já pode criar mesmo um protocolo do desmame de fato. Mas há a condição da mãe em não querer com tanta facilidade esse desmame e a introdução do alimento. Então tudo deve ser muito bem trabalhado com respeito da mãe, pai, o bebê, os cuidadores, a família em si, a sogra. Todo mundo deve estar participando de uma forma respeitosa com a criança e com a mãe, que é ali o período do desvínculo materno da amamentação, que começa ali, né, na introdução alimentar. Amanda, vamos falar sobre a questão da alimentação vegetariana, né? Eu até comentei que isso diverge opiniões dos profissionais, inclusive, de pediatras, até de nutricionistas, né? E aquela coisa toda. E eu te pergunto, é possível manter uma alimentação vegetariana com tudo equilibradinho, sem faltar nada para aquele bebê? Super possível. Aê. Super seguro, é adequado, não tem problemas, desde que a mãe, o pai, os cuidadores busquem a informação de como montar aquele cardápio para aquela criança ou busque o profissional para orientar, é super possível. Acho que o maior medo sempre, né, Cris, é a tal da proteína, que sempre vai faltar. Eu vou chamar uma interação que está vindo do pessoal de casa e tem a ver com esse tema que a gente está falando aqui nesse momento. Então, já vou introduzir você que está chegando aí com essa dúvida, aproveitar que a gente está falando desse assunto. Pode colocar para a gente, produção, por favor? É a Marcinha! Ela diz o seguinte: amamentei minha filha até os 4 e 5 meses por motivos de voltar ao trabalho. Aos 6 meses fazia uma sopinha de legumes com carne ou galinha. Ela adorava. Hoje, aos 12 anos, ela não come muitas verduras, só frutas. Essa rejeição às leguminosas não consigo entender, pois ela amava as sopinhas que fazia. O que fazer?
Não, legal. A rejeição ali é sobre os legumes, né? Então é interessante desde já a gente entender que leguminosas não são legumes. Leguminosas são os grãos. São os feijões, amendoim é do grupo da leguminosa, grão de bico, ervilhas e lentilhas. É esse que é o grupo das leguminosas. Os legumes em si pode ter a ver aí alguma condição de seletividade alimentar no período da adolescência. É uma condição que deve ser conversada aí com a própria criança, que já é uma adolescente, uma pré-adolescente, e a aceitação e também a oferta desses alimentos para ela. Eu acredito que não seja nada difícil introduzir alimentos para adolescentes. Vai dar tudo certo, viu, Marcinha? Tudo certo, Marcinha. Marcinha. Viu? A Amanda tá falando que vai dar tudo certo. Calma, respira, que vai dar tudo certo. Se você não mandou sua pergunta ainda, manda pra gente. DDD 12 983150249. Uma profissional especial que toma qualquer chá, viu? Isso. Ela gosta dessa almofadinha aí. Agora eu queria perguntar uma outra questão, que as mamães sempre falam, e a Suzane vai poder contar aqui também. É que a gente fala assim, nasceu dentinho, agora vou colocar algo que ele possa ser mais, né? Que ele brinca, vou dar aquela ruída, né? E a vovó fala, nasceu dentinho é sinal que tem que... Aí eu digo, será que, eu pensando com os meus botões, será que você é da cabeça da vovó? Ou, na verdade, o dentinho nasceu, dá pra gente ir testando algumas coisinha assim... Mais duras? Mais durinhas, assim. Porque a gente fala que, vamos dar força para essa gengiva aí, né? E aí troca a alimentação. Tem gente que fala o seguinte, não, é o momento que ele está sentindo dor, e não... Aí tem gente que fala, né, que dá os mordedores, porque ele fica... A criancinha fica agoniada, né? Ele diz, não, olha, você vai ligar, agora que ele está com a coceirinha, tem que ser algo mais leve, deixa o mordedor fazer esse papel. Eu disse, gente, se ele foi feito para mastigar, né? Deixa ele mastigar uma coisinha mais durinha que vai até ajudar no dente sair. Lá em casa acho que foi até um pouco diferente, e eu já vi até outras mães, nesse processo eles ficam mais enjoadinhos para comer. Tem alguma relação? Eu só sei que tive essa dificuldade também, porque estava nascendo os dentes. Se bem que ele sempre gostou de comer, mas foi um momentinho que ele talvez não estava tão empolgado assim a comer. Cada criança tem um perfil, né, que mostra ali. A questão da digestão começa pela boca, pela mastigação. Os dentes incisivos, que são os primeiros que nascem no bebê, é para isso, é para morder, é para quebrar o alimento, não é para triturar. Ele é só para picar o alimento. Então, já é interessante iniciar esse processo para a criança aprender a mastigação, no caso, a morder ali o alimento. Agora, a questão de cada criança, os meus filhos, por exemplo, nenhum deles apresentou rejeição na alimentação quando estava iniciando os dentinhos, né? A oclusão dos dentinhos. Então, depende. E cai naquela informação que a gente falou no início. Conhecer a criança, conhecer as pessoas que estão envolvidas ali e respeitar o momento. Tem crianças que ficam sensíveis, sim, e voltam ao aleitamento materno, apenas ao aleitamento materno, porque ali sente acolhida, sente acomodada. A demanda aumenta. A demanda volta a aumentar, né? Em vez de diminuir, acaba aumentando de novo pelo carinho, pelo conforto que tem ali. É um pouquinho da sensibilidade e de cada criança de uma forma especial. Muito bem, é isso aí, né? Sobre isso também, é sobre respeito, é sobre acolhimento, entender que cada criança tem o seu processo e o seu tempo. O Entre Família vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua com esse assunto e a gente tem uma dinâmica super legal aqui, ó. O que não fazer na introdução alimentar. A gente já descobriu algumas coisas que podem ser feitas e agora nós vamos saber o que não pode ser feito de forma alguma. O Entre Família volta já já. Entre Família está de volta, hoje falando sobre introdução alimentar. Pois bem, agora vamos aprender o que não fazer nessa fase, né? O que não fazer na introdução alimentar do bebê. Já estou aqui com a nossa nutricionista, a Amanda. E vamos colocar aqui algumas situações na tela e ela vai explicar cada uma, tá? Vamos lá, a primeira, por favor. Não inicie a introdução alimentar antes dos 6 meses. Eu sei que você já falou até no começo do programa, Amanda, mas aqui eu até gostaria de colocar uma outra situação, até tem a ver com a Marcinha, que participou com a gente. Algumas mães, acho que a maioria, né, trabalhadoras aqui nesse Brasil, tem que voltar para o trabalho e para se sentir talvez mais segura, ou não tem como tirar leite, enfim, por uma série de coisas, acaba introduzindo um pouco antes. É um problema mesmo? É uma variável. No caso da mãe que tem necessidade de ir trabalhar, ela pode completar com fórmulas, que as fórmulas são
feitas para ser aproximada à condição de leite materno. Quando vai introduzir o alimento para a criança nessa fase, pode prejudicar um pouquinho o sistema imunológico dela, pode ter uma condição de alergia, possíveis alergias a alimentos, doenças respiratórias. Então, o ideal é, a partir dos 6 meses, fazer a introdução alimentar de uma forma mais consciente para aquele corpo daquela criança consiga ter a melhor oferta da demanda do leite materno e assim ter o melhor sistema imunológico. Sistema imunológico, tá certo. Então tá aqui a orientação, né, para você aí de casa entender de uma vez por todas a importância desse leite materno. É como o Cris falou, a gente fez um programa só sobre esse assunto, Amanda, sensacional. Você pode buscar no NT Play para você tirar suas dúvidas e saber o quanto é importante. Então, introdução alimentar a partir do 6º mês. Vamos para mais uma situação aqui na nossa telinha. Ah, essa é legal. Não liquidifique os alimentos. Por quê? Para aquela criança aprender a mastigar, deglutir. Também é importante não peneirar. Se caso for amassar, nunca peneire, por favor. Você vai estar tirando as fibras e vários compostos ali da alimentação que pode atrapalhar aí na crescimento e desenvolvimento da criança. Eu gostaria de colocar um adendo sobre as mães que colocam alimentação participativa, que é o BLW. Se caso a criança apresentar um certo sintoma que você acredita que seja engasgo, calma. Isso chama-se reflexo de gag, que é uma condição de regurgitar apenas para ajustar a alimentação na deglutição. Isso não é um engasgo. Então, a criança tem esse reflexo, isso é comum, nasce com a gente e é super seguro fazer alimentação participativa com alimento íntegro também. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o sucesso para o crescimento e desenvolvimento da criança é muito maior. Nesse primeiro momento da introdução mesmo, aquele comecinho, o certo é só amassar, mas não amassar para virar papinha, um amasso assim mais... Pastoso. Mais pastoso? Sim, sem peneirar. Sem peneirar. Beleza. Vamos então a mais uma situação aqui na nossa telinha, o que não fazer. Não obrigue ou force o bebê a comer. A gente sempre acomete esse erro, não só na introdução e na vida, não sei porquê. Mas eu queria que você orientasse aqui, então, de alguma forma nesse sentido. Porque a criança pode ser que ela não vá comer, a gente fica preocupado. Eu costumo dizer que quer ver o coração de mãe aflito é se a criança não come ou se está doente. Então, naquela tentativa de, colocar para dentro as coisas que a criança precisa, a gente faz essa forçação de barra. E aqui está dito para não fazer. O que fazer, então? Permitir com que a criança apresente qual é a condição do conteúdo gástrico dela. Ela sabe quanto que ela vai comer, ela vai se sentir satisfeita e ela vai parar de comer naquele momento. Isso é super importante, porque você está criando uma criança menos ansiosa até para consumir os alimentos. Não precisa forçar. O emocional também altera. Você cria uma pessoa ansiosa. Isso não é legal. Então, nunca force a criança a comer, porque ela sabe qual é a quantidade gástrica que ela tem que colocar de alimentos dentro do estômago dela e quanto que ela vai estar satisfeita, ela vai estar mostrando os sinais. Com certeza ela vai estar bem nutrida, porque ela vai estar saciada. Saciada. Gente, isso é tão interessante. Até outro dia eu vi de uma pessoa já estudada da saúde mental e emocional, essa questão da criança comer e a gente comemorar, tal. Então, a gente coloca na criança a ideia de que só será muito bem recompensada ou que você vai dar um elogio se ela comer tudo. E aí ela cresce com essa ideia de que ela tem que comer demais e futuramente pode degenerar uma obesidade. Agora, aqui nessa questão da textura, queria te perguntar, Amanda, sobre ainda nessa ideia de não forçar. Tem criança que não vai se adaptar à textura de certos alimentos, e aí eu coloco assim, crianças típicas mesmo, né? Sem ser as crianças atípicas, que a gente entende que pode ser diferente. Crianças típicas, elas vão ter alguma resistência com textura? É normal? Tá tudo bem? Não digo resistência, mas digo algum comportamento diferente. É normal e está tudo bem. O legal de apresentar, de ofertar para as crianças alimentos como está disposto aí, cenoura, a criança vai entender a cor daquele alimento, vai entender o sabor individual daquele alimento, a textura daquele alimento. O brócolis vai entender a cor do brócolis, o sabor do brócolis, vai associar. Então, isso já é muito legal, porque você vai abrir o leque de informações visual, textura, para aquela criança estar mastigando e comendo. Mas
enfim, eu gosto muito da condição do BLW porque você apresenta um mundo diferente, aberto para uma pessoa que vai ser um adolescente e um adulto de maior qualidade alimentar. Entendi. Vamos a mais uma situação aqui na telinha, por favor? Não deixe de amamentar para que o bebê coma mais. Comente. Então, até os 2 anos de idade, é orientação pelo Ministério da Saúde, né, do Brasil, e assim como também da Organização Mundial da Saúde, que essa criança seja amamentada com leite materno. É super importante. A demanda, a oferta de nutrientes ali da mãe, o histórico da mãe, apresenta para a criança, o sistema imunológico é muito mais forte, muito melhor do que qualquer outro adulto que não foi amamentado na introdução, né, da amamentação aí materno da mãe. Não, a questão de fórmula já demanda uma falta de certas formações para a questão da condição fisiológica e até mesmo doenças. Então, não deixar de amamentar para que o bebê coma mais. A amamentação tem que ser livre de demanda até os 2 anos de idade, sem sombra de dúvida. Amanda, agora só para acalmar o coração de alguma mãe que está ouvindo a gente nesse momento, a gente comentou aqui, né, sobre crianças que têm dificuldade nesse processo da introdução alimentar. Não vou colocar nem dificuldade, ela tem o tempo dela para a introdução alimentar. Muitas vão comer de cara ali logo no 6º mês, já vão super aderir, mas algumas, até 1 ano de idade, ainda vai preferir, obviamente, quase que 90%, o peito, né? O leite da mãe, aquela coisa toda, e vai comer bem pouquinho. Até 1 ano de idade, isso está dentro do esperado, já que a gente está falando de uma introdução? Com certeza, é super normal. Está dentro do esperado, é super normal, não tem nada de errado com essa criança. Até o 1º ano de idade, ela tem que se acostumar aí a escolher, alimentar, mastigar, engolir. Então, é um processo que é comum, não tem nada de errado com a criança. E quando eu deveria me preocupar? A partir do ano de idade. De 1 ano. Aí, essa fase, a gente já deveria a criança deveria ter, né, um leque maior aí de horários adequados. Isso é muito importante, né? Outro adendo. O horário da criança nas refeições é interessante que seja regrado. Então, além da introdução alimentar participativa, a criança aceitando esses alimentos e também a mãe, o cuidador, o pai, colocando os horários adequados, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho da tarde, enfim, a criança já vai ter uma rotina e vai criar esse hábito de se alimentar e a introdução fica mais fácil. Pergunto ainda, a criança tem mais de 1 ano de idade, ela fica ausente da mãe, que trabalha fora o dia inteiro, e aos fins de semana está junto com a mãe. E como está junto com a mãe no sábado e no domingo, ela tem um interesse muito maior, né, óbvio, pelo peito, porque também é uma aproximação que vai ter. Então, às vezes acontece, no final de semana, da criança pular as refeições, talvez não quer comer, porque ela prefere mamar. Uma vez que ela mamou, ela está saciada e não vai, né, procurar pelos alimentos. Tá tudo bem a criança com 1 ano de idade, ali no sábado e no domingo, alterar um pouco da rotina e preferir mais o peito? O interessante é manter a rotina da criança. É interessante manter a rotina, mas é claro que a gente sabe que a oferta e o emocional do bebê, que ainda é um bebê, e a mãe, tem o lado da mãe, vai fazer com que essa oferta seja maior, tanto pela mãe agradar a criança, pela falta que passou a semana, quanto o bebê querer aquele colo, aquele aconchego. Mas é interessante que a criança mantenha aí a rotina. Entendi. Temos, acho que, mais uma situação, né, produção? Isso. Não use itens que prometem ajudar na introdução alimentar. Isso pode criar confusão. O natural é que seja natural, tanto no desenvolvimento psicomotor da criança, do que associar novos utensílios. Às vezes isso pode atrapalhar um pouquinho no contexto da introdução alimentar. Pode confundir. Pode confundir, né? Eu não conheço tantos assim, mas lembro que pelo menos na minha época, estava bem famosinho, que você coloca a fruta dentro e a criança fica chupando ali a frutinha. É tipo uma chupeta, tem um saquinho furadinho e a criança fica chupando. Itens assim, melhor não. Melhor não. Não é natural, não é normal, eu não indicaria. Pode confundir. Tá certo. Bom, as nossas situações aqui acabaram, né, Sarinha? Temos todas aqui já muito bem explicadas. A gente... Tem mais uma sim, que é a água. Não deixe de oferecer água para o bebê durante o dia. Lembrando que a gente está falando aqui na introdução alimentar, a partir do 6º mês, aquela coisa toda.
Exatamente. Enquanto está amamentando, apenas oferta da livre demanda do leite materno, que já tem água ali suficiente para aquela criança. A água deve ser ofertada para a criança durante o dia, em livre demanda também, desde que seja depois do 6º mês, já na introdução alimentar, para que aquela criança não fique desidratada. Geralmente elas são muito ativas, né? Suam muito, então requer uma demanda aí de água e a oferta tem que ser livre o dia inteiro. Se a criança apresentar, talvez, um não tão interesse assim pela água, porque também tem o leite ali que supra essa questão líquida, a gente continua oferecendo, mas sem forçar, ou a água é uma coisa que a gente deve dar uma forçadinha? Eu acredito que você deve deixar disposto e a criança vai buscar pela água, porque o leite, já na introdução alimentar, a gente tem que ter os horários também até para amamentar. Então, dá para a gente adequar mais a água na rotina da criança, ofertando, deixando disponível o copinho da criança, para a criança ir lá pegar, sentir o sede, do que ela buscar a mãe para amamentar. Entendi. A água é, sem sombra de dúvidas, muito importante. Então, a gente teve aqui todas essas ensinamentos. Eu só queria... Será que dá para voltar, Sarinha, e falar só para reprisar? Então, só para a gente ficar bem aqui na nossa mente, para quem já teve o primeiro filho e já foi... Agora a gente já sabe pelo menos para o segundo, né? Tá aí, ó. Não inicie a introdução alimentar antes dos 6 meses. Não liquidifique os alimentos. Não obrigue ou force o bebê a comer. Ele sabe do quanto que cabe no estômago, na barriguinha. Não deixe de amamentar para que o bebê coma mais. Não use itens que prometem ajudar na introdução. E o prometem ajudar está entre aspas aqui. E, por último, temos não deixe de oferecer água para o bebê durante o dia. Aprendemos muito bem com você hoje, Amanda, sobre o que não fazer. Vamos voltar aqui para a nossa salinha. O Cris estava aqui atento, anotando, inclusive, no celular, para ele que está planejando o segundo filho. Não, eu acho bacana. Dentro em breve. Agora, o segundo... Está preparadíssimo, não vou dizer né? que é mais fácil, porque né, a gente morde a língua. Quando você estiver acordado, pode ser que você eu lembre. não falo algumas coisas que depois a depois... dor ensina a gente a gemer, porque um filho vem diferente do outro. Não, e depois de 8 anos O que é mais fácil é, a partir da informação, você tomar uma atitude diferente. Para não morder a língua, seria isso, né? Não, para mim a dificuldade, cara, não tem essa. É sono. O resto a gente consegue, mas sono, como é que você faz? Não se estoca. Né? Em vez de dar um buquê de flores para uma mulher que está ali e tal, você diz assim, ó... Vá dormir. Vá dormir, vá tomar um banho. Gente, é o melhor presente. E outra, e porque ela, às vezes a mãe não quer deixar, né? Eu se deixe, ele vai sobreviver, eu também sou um ser humano, tenho responsabilidade. Vá tomar um banho, vai dar certo, né? E você não é rede de apoio, né? Você é um pai, a rede de apoio são os outros. Você é pai que está acima da rede de apoio, vai dar tudo certo. Gosto quando você fala Vamos isso. lá, então, tem gente participando, Sarinha? Vamos lá, então. A Laís e a Hilary, muito bem. Olá, eu tenho uma bebê de 6 meses e tentei fazer a introdução alimentar. Sem ser papinha, não deu certo, viu, Amanda? Ela ficou com o intestino preso. Posso tentar a papinha? É verdade que a banana e a maçã trancam o intestino do bebê? Ó, várias crianças limitantes aproveitando a Amanda que está aqui. Gostei. Tenho medo de fazer a introdução alimentar de novo. Então é o seguinte, tem a questão da papinha, o intestino irritado, e a questão da banana e a maçã, a escolha da fruta que ela está falando também nessa relação. E aí, a crença limitante vão quebrar esse mito ou ela tem verdade? Quebrar esse mito, porque os vegetais, né, ainda mais crus, quando a fruta vai ajustar ainda o sistema ali da criança para excretar, para fazer, né, o cocôzinho dela em paz e não vai ressecar o intestino. A questão do BLW é uma condição que a criança não tem aceitação logo de cara e deve ser ali ofertada e incentivada ao longo do processo. Não é no primeiro mês, não é na primeira semana, não é no primeiro dia. Então, tudo é uma questão também da criança que você está conhecendo aí, que você está aprendendo a lidar com ela, que é a sua criança, seu filho. Nesse caso, deve-se continuar aí testando, tentando, que vai dar certo. E pode acontecer mesmo de, na introdução alimentar, ficar com o intestino preso? Isso tem a ver com a introdução e o corpo está se regulando? Exatamente. Ou só foi uma coincidência? Tem a ver com a introdução e o corpo está se regulando. Você pontuou super bem. Por quê? É ali um órgão, o intestino é um órgão que nunca recebeu aquele alimento, que nunca teve conhecimento sobre o que se trata,
que às vezes não tem nem tanto uma microbiota aí adequada para fazer aquela digestão. Então, tudo é uma questão de participação, de entendimento, incentivar, insistir que o intestino vai ser regulado ao longo do tempo. Não precisa ter medo, é só seguir aí com calma, cuidado, carinho, que vai dar tudo certo. E Amanda, você falou participação e incentivo, achei muito legal essas palavras e uni um pouco ao testemunho da Gláucia. Olha, ela disse assim, o meu bebê não é aquele que se lambuza com o alimento. Então, a gente tem vários perfis de bebês. Aquele que gosta de pegar com a mão, ou aquele que sente um pouquinho mais de nojo. É o jeitinho dele específico, né? A minha participação, porque tem mãe que, deixa eu fazer para você, igual no tema de escola, né? Depois vai fazer a prova, a mãe não está lá, né? Aí tem um jeitinho de incentivar e tem um jeitinho de ajudar. Você podia dar um toque, o que às vezes você pode fazer, tipo, coloquei na frente do bebê. Às vezes ele acha que está brincando, até ele levar a boca, eu ajudo ele a levar a boca. Como é que é esses primeiros passinhos para que eu possa ajudar a incentivar sem fazer por ele? Tá. Se está na introdução alimentar a partir dos 6 meses de idade e a escolha for a papinha, claro que o cuidador vai levar até a boca da criança. Cuidadora, a mãe, a sogra. Eu gostei da história da sogra. Se for BLW, aí a criança que vai ser incentivada a escolher, porque a criança já sai pegando tudo, né? Desde bebezinho, ela já sai pegando tudo. E a pega inicial, já começa com aquela pincinha. Ela vai escolhendo pela cor, aí ela vai entender ali o sabor, ela vai sendo estimulada. Aí ela faz sozinha. O pegar em si, ele também... Existe um processo educativo nisso, de tatear? Porque você falou sobre ver a cor, sentir o gosto daquela cor na boca, tal e tal, tal. E o tato? Isso já é uma condição natural do ser humano. Mas a questão das pegas, elas são iniciadas pela coordenação motora. Começa com uma coordenação motora que não é tão fina e vai chegando até a fina que é, como a gente tem hoje. Então, isso são habilidades que vai crescendo já na introdução alimentar quando o BLW. Você já inicia com uma habilidade maior. A papinha, a criança só fica esperando. O BLW, ela já começa o entendimento e também a questão de coordenação. A coordenação mais apurada. Um detalhezinho, hein? Eu nunca mais... Vou dar um pulinho fora do programa, igual você deu, só para... Contar uma história? Não, eu nunca mais vou ver uma BMW não, para e não com lembrar isso, dessa questão. Como eu vivo... Eu vejo poucas, né? Porque eu também, né? Eu vivo com as minhas cacofonias e as minhas trocas de coisas. Mas daqui você falou dias... certo. Eu que fiz a brincadeira. Chega de lei. Você falou certo dessa vez, vou te defender. E quem está certo também é a Dona Maria em casa. Eu falo Dona Maria representando todas as mulheres. Seu José, seu João, representando todos os homens. Mas é mais uma participação na tela, aproveitando a super Amanda aqui na nossa tarde. Vamos lá, tá chegando, tá chegando. E agora é Heloísa de Calais. Ela fala o seguinte, olha aí, tem uma vovó, hein? Minha neta comia de tudo e hoje não quer comer misturas. Ela tem 3 anos e 8 meses, mas adora fruta. O que fazer? Ela tinha algo, mais uma alimentação mais abrangente. Heloísa podia até responder como que foi, né? De repente, olha eu aí querendo dar. De repente foi o que você falou, né, Amanda? A forma como foi introduzida pode ser que, se a Heloísa puder comentar aí como é que foi a introdução alimentar, só para a gente saber. Pode ser um limitante, a forma que foi introduzida exatamente, é um limitante. Porque se for naquela condição da papinha, acaba que a criança não vai entender o sabor diferente, a textura diferente, da cor diferente daquele alimento, e acaba escolhendo não consumir, porque geralmente é um alimento salgado, né? Os legumes acabam sendo ofertados de forma salgada. E a fruta, por ser doce, tende a ter uma aceitabilidade maior, que é a questão dessa criança. Essa criança hoje come as frutas, mas não come os legumes. Gente, agora você fez eu buscar na memória da família. Lembrou? Não, porque tem gente que come algumas coisas misturado na comida ou triturado, mas não gosta da textura. Adultos, você já viu? Puxa na tua memória. Sim, eu não gosto da textura. Aí você vai ver triturado, né? Vai. Então tipo cebola, tá por aí, exemplo. introdução... Cebola é um clássico. Cebola, né? Eu amo de todas as formas. Uma cebolinha, né? Colocar ali. Mas tem gente que não gosta da textura ou barulho no dente de alguns alimentos. Você já viu? A questão do... Porque não foi acostumado. Ralada come, mas não come... Picadinho. Picadinho. Gente, introdução alimentar. Manda mais um ponto para ela aqui. Gente, gostei, Cris. Gostei. Não, é porque eu estava pensando aqui que quando você reúne amigos, a gente descobre o que come, o que não come. E aí você fala, como é que esse cara come cebola picada e não come... Gente, eu tô igual o Cris aqui, numa reflexão profunda, levemente chateadíssima, porque aconteceu isso comigo do engasgo. Embora eu já até soubesse tal dessa coisa, mas eu fiquei insegura, mas era uma insegurança minha, por ser uma pessoa que engasga facilmente. Então eu não quis passar por esse risco de ter um bebê engasgado e preferi eu
dar-lhe a comida mais picadinha, né? Tentei o BLW, mas me senti insegura, aí você sabe, né? A mãe insegura, não adianta, o trem não vai para frente. Vamos a mais uma interação aqui na telinha. Intervalo? Exatamente. Poxa vida, mas estava tão legal. Poxa, a gente tem que chamar o intervalo, gente, faz parte da programação, mas você fica conectadinho aí com a gente, toma uma aguinha, respira, mas volta para o último bloco, que a gente tem mais interação chegando e mais perguntinhas que a gente vai fazer aqui para nossa Nutri, tá bom? O Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Meu queridão, eu tô aprendendo um monte aqui com a Amanda, hein? Você quer que ela volte? Tá, então vai fazer outra pauta, tem a ver, é bacana, ela é muito pedagógica e ela tá ali disponível, manda a sua participação. Agora, enquanto isso, a gente quer mandar um presente para sua casa. Esse aqui é seu, tá? Já tá na minha mão, mas a gente vai enviar para você. Olha que linda essa capa, Vida Mais Saudável. Então, ó, fique leve, dá uma olhadinha aqui, olha só. Que bacana, meu querido, isso é um convite para você, para a saúde. São os princípios básicos para uma vida com qualidade. É um guia prático que foi produzido justamente para você entender o ser integral que você é. Há pouco estava falando aqui com a doutora sobre a fibromialgia, né? Ela tem muito a ver com a questão do meu jeito de olhar a vida, a ansiedade, tem a ver com alimentação, exercício físico e espiritualidade. Olha o quanto, às vezes, uma lacuna, uma dor te explica o ser integral. Você não come bem, papapá, tá no café, aí você já é ansioso, uma coisa leva a outra. O jeito que você desenha a vida também, fugir um pouquinho dos padrões, aquela questão toda, muito excesso de futuro, tem um excesso de passado. Eita, Cris, tudo isso nessa revista, princípios básicos aqui, olha só que bacana. Saúde física. Por que a água é tão importante? Meu queridão, olha aqui, saúde mental, como lidar com as doenças, né? Obesidade, os transtornos alimentares, saúde espiritual. Sabia que o seu corpo é um templo onde Deus habita? Muito legal. Tá valendo um pouquinho dessa revista, me empresta aqui. Cris, quanto que eu vou pagar? Olha só, olha a parcelinha, 10 de nada. Pagar R$1, nem um centavo. Se tiver que pagar alguma coisa, coloca na conta da Suzane aí que ela vai pagar para você. É só você ligar 0 operadora 12 2127 3121, exatamente. Liga agora, vai ter aqui um grupo de atendentes para te atender. Você vai dizer, alô, tudo bom? Aqui é a Maria. O Cris está falando que aquela revista é de graça, não vou pagar nada não. Vai preencher um cadastro, seu nome, endereço, CPF. A gente cuida dos seus dados, fica tranquilo e pronto. Você não vai pagar nem o envio, nem o correio. Não vai pagar R$1. Você já viu alguma TV você ganhar realmente aqui? É de graça. Cris, eu posso pedir pelo WhatsApp agora mesmo. O DDD também é o 12, o WhatsApp está aqui, 982444449. Está aqui, ó. Tira foto aí, ó. Isso, pede pro neto cadastrar. Isso, pega esse telefone lambuzado que ele gosta de comer, né? Comer e pegar o celular da senhora. DDD 12 982444449. Coloca assim, ó, quero, fique leve. Pronto. Só fala que você viu aqui no Entre Família para a gente saber certinho que você pediu. Aí você vai receber um link. Cris, um link clicou no link e vai para o site. Você mesmo vai fazer o cadastro. Coloca o seu nome, todos os dados certinho, endereço, tá? Não coloca do vizinho, senão é um vizinho que recebe. Diz para ele pedir a dele, tá bom? Fique leve, totalmente de graça. A capa está aqui, ó. E o nosso desejo é que justamente você possa pegar esses preceitos de saúde e fazer a diferença aí na sua casa. Enquanto você vai pedindo a sua revista, a gente volta para a nossa Sala da Verdade, para você continuar aqui recebendo instruções da Amanda, que, ó, tá bom demais aqui o programa, a gente está aprendendo. Eu até recebi uma dica aqui no intervalo, a Amanda, rapaz, não é fácil, é fera, hein? É fera. Eu adorei a dica que ela deu. Eu acho que você vai vir mais calminho pra cá. Eu acho que você devia injetar, inclusive, o medicamento, tá brincando? Eu não pode fazer isso com quem não tem um problema, homem. Vamos lá, a sua interação aqui no Entre Família. Aí o Cris querendo me medicar, eu nem sofro de fibromialgia. Deus, Senhor. Sofia Barisson. Olha só, a TV tá um pouco virada para lá, mas acho que eu consigo enxergar. Boa tarde, minha filha tem 8 meses, começou com 6 meses a introdução alimentar. Que legal, Sofia, olha, no tempo certo. Mas não gosta de coisa amassada, gosta de mastigar. Mas mesmo assim ainda é meio difícil de comer. O que fazer? Eu imagino que seja difícil de comer no sentido de querer as coisas para comer, ou vocês entenderam? Não, eu acho que a mastigação, ela sentiu essa dificuldade de não ser amassado, né? De ele ser um pouquinho inteirinho, ela tem uma dificuldade talvez na mastigação, assim. Acho que eu entendi dessa forma, você entendeu assim? Eu entendi várias vertentes. Eu entendi tudo isso e também o tempo da criança, além de que
a quantidade gástrica. Às vezes você acredita que ela queira muita comida e, na verdade, não cabe tanto assim no estômago dela. Então, respeita o tempo dela, verifica a condição. Quando ela parar a alimentação, não quiser comer nada mais a partir dali, é porque, de repente, o estômago dela já está saciado, já está cheio ali para fazer a digestão. Amanda, mas assim, dúvida de toda mãe, perdoe aqui, Suzane, dúvida de toda mãe, né? Chego em casa, assim, né? Tipo assim, esse menino não quer comer, né? Aí a criança, quando não quer comer nada, faz o quê? E tem que entender, isso que eu acho que a mãe gostaria de ser mais palpável, né? A criança devia ter por fora, né? Botão. Aqui para saber quando que chegou, né? Mas não tem, então Amanda, a mãe tem que estar atenta ao quê, né? Olha, mamãe, quando ele não quer comer nada, é perigoso, aí você tem que... Mas a introdução alimentar... Na introdução ele tem um... inclusive é o seguinte, então, Suzane, uma mesma mãe pensou a mesma coisa e está perguntando na tela agora. Vamos lá, conexão aqui, né? Vamos lá. Bora ver. Me conectei com você, viu, mamãe? Pode ler aí, Suzane. Janaína Martins, boa tarde. Como saber se o bebê está comendo o suficiente ou demasiadamente? E pensando nisso, o que fazer para evitar a obesidade infantil? Olha, eu e a Janaína na mesma sintonia. Vamos lá, Janaína e Cris. A quantidade gástrica da criança, ela sabe qual que é. Comer demais, eu acho que já não acredito muito nisso, porque senão acaba tendo refluxo e aquela criança não vai estar comendo demais. A questão da preservação da obesidade está no comportamento ao longo da criação daquela criança, tá? Então, não deve você em casa pegar, como antigamente, né? Antigamente, a gente que foi criado com a papinha, os nossos pais pegavam aquele prato, comia, entregava na nossa boca e achava que a criança tinha que limpar o pratinho e, às vezes, se tivesse mais um pouquinho daquela papinha disponível, em vez de jogar fora, ofertava para a criança terminar de comer. E, às vezes, a criança se empapuçava com aquilo. Hoje em dia, não tem essa informação. Isso aí é um mito. Já devia ser quebrado, já quebramos. Então, entenda que a criança vai mostrar o momento que ela vai estar saciada e que ela vai estar recusando o alimento a partir dali. E não deve forçá-la a continuar comendo. É que a gente tem essa questão da comparação, né? Às vezes você ouve assim, nossa, a criança comeu 2 bananas, né? Tipo, já logo ali na alimentar, você pensa, uau. A gente fica feliz, eu não sei qual é o nosso problema, que a gente tem um negócio de socar comida na boca da criança. Então a gente pensa, nossa, 2 bananas, que demais. E aí, de repente, o seu filho vai e come metade de uma banana. E você pensa, poxa, a vida não está comendo. Mas essa questão do tamanho gástrico, né? Do estômago da criança, eu achei sensacional você falar. Porque isso já vem, né? Vem. E cada corpo, pode comparar. Cada corpo tem a sua anatomia. Claro que a minha criança pode ter um estômago maior que a sua criança. Mas, quando você comentou, eu não sei por que a gente tem esse incentivo, essa forma de incentivar a comer mais. Eu sei. Nós fomos criados assim. Ah, entendi. Nós tivemos essa criação. Quanto mais comer, mais bonito é. A teoria da minha família era assim, ó, tem que ficar sem pescoço. Quando fica sem pescoço, está com saúde. E olha, tipo assim... não tem pescoço. Cara, que eu não tenho bonitinho, cadê o pescocinho dele, sabe? Olha como é que era. E outra, tinha uma crença na época, olha só, doutora, a doutora vai até passar um pouquinho mal. Criança gordinha chama atenção. Mostrava saúde, né? E aí o seguinte, ó, tá gordinho, tá feliz. Tinha uma crença de que um óleo de um bicho lá, ele ajudava para combater a anemia. Resultado disso, com 5 anos, eu tive hepatite alimentar. Óleo de fígado de bacalhau? Era óleo de capivara. De capivara. Capivara. Até maior ainda, depois que eu tive hepatite, misturavam no feijão, né? Ai, meu Deus, junto de capivara. Com capivara. Era uma caça ainda, uma caça em preservação, bicho. Né? Em preservação. Ai, Senhor. Isso acontece até hoje. A gente tentando acertar com os nossos filhos, a gente acaba causando hepatite. Espero que isso não aconteça por aí. Mas não queira acertar demais. Queira respeitar o momento do seu filho, da sua filha. A introdução alimentar participativa é muito legal. Quando você não queira fazer participativa, você pode fazer a sua introdução também na forma da papinha, mas respeita o momento da criança, respeita ali todo o processo que vai dar certo. E ela, quando for aí jovem, vai te agradecer, tá? Porque vai estar em forma. Dá tempo de mais uma participação? Última participação na telinha. Domingos Araújo e fala de Angola. Domingos, você não sabe, eu e o Cris, a gente está morrendo de vontade de ir aí fazer uma programação com vocês, quem sabe um dia. Obrigada pela sua participação aqui, tá? Meu filho tem 1 ano e 2 meses, mas come muito pouco e mama demais. Devo me preocupar
ou é normal? Gosto muito do programa. Ah, que legal, Domingos. E a gente ama a participação de vocês aí, direto da Angola. Deve continuar a amamentação mesmo, depois da introdução alimentar até os 2 anos de idade, que é indicativa. Mas é interessante que você coloque aí, a mãe, o pai, os cuidadores, os horários adequados para cada refeição, para saber se está comendo demais, está comendo pouco, ou se está mamando demais, está mamando pouco. Precisa de mais informação a respeito sobre e maior controle aí da rotina, que é super importante essa rotina ser ajustada desde o início da fase aí da vida da criança. Aproveito, já nos últimos segundinhos aqui para a gente terminar o programa, uma pergunta que eu achei super interessante. Quantas vezes ao dia, a partir do momento que a gente começou a introdução alimentar, eu ofereço o peito? Ou coloco ali nessa rotina? Vamos imaginar uma rotina, acabei de começar a introdução alimentar, como que eu caso ali? Comida com leite. Olha, se for nas pausas de almoço e jantar, principalmente para as crianças veganas e vegetarianas, que vai ter o aporte menor ou zerado até do ferro de forma não M, que é o ferro vegetal. O ferro vegetal ele tem uma menor biodisponibilidade, que é importante essa informação para os vegetarianos e veganos. Quando você associa logo após o primeiro horário, após o almoço ou jantar, com leite, o leite já vai ter ali o cálcio que vai inibir a absorção desse nutriente que ele já é menor, que ele já é de menor biodisponibilidade. Então, deve associar depois do almoço e jantar a partir de 1h30. Aí, durante o dia, entre os lanches e cafés, e cafezinho da manhã, enfim, lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, deixa à disposição da aceitação da criança, ofereça. Se a criança também não quiser, respeite. Não deve ter, como eu já falei algumas vezes, eu vou repetir, a alimentação tem que estar associada ao aleitamento materno até os 2 anos de idade. A partir dos 2 anos de idade, você começa o processo aí do desmame, respeitando o tempo da criança e também o conforto da mãe estar confortável e entendendo que é o momento. Gente, conhecimento é tudo, Vou você dizer, viu? aqui, expert em a questão de amamentar e agora introdução alimentar. Fera, qualquer assunto. Pronto, agora, parabéns. no Natal, se você for sentar, Suzane, dizer o quê? Eu sei tudo sobre BMW, não é carro. O pior que jornalista tem que ser um pouco menos, que o povo acha que a gente sabe tudo. Eu achei sensacional essa informação aí do leite, a questão do cálcio e tal, que inibe e tal. Conhecimento é tudo, né, Cris? Legal. Olha, o povo de casa se sentiu bem com a ficha dourada. A Amanda vai ter que voltar. Amanda, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas obrigado por ter vindo. Tenho certeza que o programa foi fantástico. Amém. A gente usufruiu de várias dúvidas, em sintonia com o nosso telespectador. Se você mandou alguma coisa, olha, nos perdoe, mas vai ter um próximo. Você vai ter oportunidade aqui, olha, de ir aqui no Instagram, deixa eu ver aqui, ó. Nutri Amanda Machado. Nutri Amanda Machado. Vai encontrar muito conteúdo bom lá, né, Amanda? Pode mandar as perguntas lá também que eu respondo. Aê! A gente adora quando o especialista faz isso. Então, se a sua pergunta não foi atendida aqui, você entra no Instagram, pra cá, @Nutri Amanda Machado. Manda lá no direct que ela vai responder você. Amanda, obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui, passando esses conhecimentos super importantes pra gente, pro nosso público. Adorei, eu que agradeço o convite. Espero vir mais vezes, porque eu me senti super em família aqui. Que legal, que bonitinha. Legal, bom demais, hein? Assunto de família. Amanhã, às 2h30 da tarde, vai ter mais tema, mas a gente tem que anunciar agora que a nossa vizinha também tem uma programação especial. Nossa, amanhã eu te desafio, hein? Você a começar o programa de um jeito diferente. De jeito como diferente? Como bom vendedor. Então tá, quero ver. Deixa comigo, a gente vai bolar para amanhã. Mas ainda hoje, você não sai daí, não desgrude desse canal, porque está chegando o Vida e Saúde. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Cris, Suzane, doutora Amanda, prazer ver vocês aí, acompanhei um pouquinho da conversa, maravilhosa esse tema, claro, né, a gente gosta muito. Hoje aqui no Vida e Saúde a gente vai conversar um pouquinho sobre o mal de Parkinson e tem muitas dúvidas rondando esse assunto, a gente quer saber como descobrir ele logo no começo, como é que funciona o tratamento, quais são os sintomas esperados e por aí vai. Além disso, tem claramente aqui com o Dr. César respondendo dúvidas dos nossos telespectadores. Quando ele faz isso, bomba aqui a conversa. E hoje, de receita, a gente experimenta um delicioso macarrão à primavera com cogumelos.
É bom. Sabe, Teru, que eu adoro um bom prato de comida, né? Eu bato um prato, gosto. Eu sei. Nem parece, né, Cris? Porque a bicha tá magrinha. Eu não sei de onde. É você e ela também, né? As duas aí tem um Incinera. É a Teru? Incinera as bom duas aí. saber. As duas, eu não sei pra onde é que vai. Eu acho que vai pro rim a comida. O pulmão, só pode, né? A gente come certo, né, Suzaiane? Você, Teru, com certeza. Eu não vou falar John, nada aí. Não, come certo, verdade. Come a Teru. Eu como que como eu aprendi aqui com a Amanda, o meu compartimento gástrico cabe, entendeu? Talvez seja maior que o da Teru, por exemplo. Bom programa aí. O metabolismo tá a nosso favor ainda, mas você sabe, né, que depois dos 40, eu já tô nos 40, a gente começa a ter vai ter que cuidar, viu, menina? Vocês são beninas novas, tá tudo certo. Tudo bem, Teru, muito obrigada por me lembrar disso. Bom programa pra você aí, viu? Obrigada, até mais, gente. Até. Suzaiane, minha colega, eu Nossa. não sei pra onde vai essa comida e tal. Depois a gente podia fazer sabe aquele programa que tinha, né? Que tem do que se alimenta. Vamos conhecer agora pra onde vai a comida de Suzaiane. Mas nós vamos conhecer agora. Vai pra Samanta. Samanta de gordura Com que atravessa certeza. aqui. Agora, Cris, é o seguinte. Fala, isso aí que eu queria amanhã falar. é dia de feira aqui no Entre Família. Senhoras e senhores, aproveite a promoção, porque amanhã... Cara, eu quero que você comece o programa amanhã assim. Tô doida pra ver você vendendo alguma coisa. Tem o jeito do cara da feira que é mais solto. Ô, dona Maria, vamos chegando. Olha aí, olha a fruta madura. É promoção hoje. E tem o cara do caminhão, que ele é gravado, ele é mais sério. Atenção, vizinhança. Está passando o caminhão da laranja. Olha a laranja. Fresquinha, docinha. Porque ele está dentro da cabine e não fica tão natural. Então ele é mais automático. Olha a laranja, Dona Maria. E o Muito cara, legal. Eu adoro feira, adoro os feirantes, adoro essa sensação toda. Amanhã a gente vai ter aqui no nosso programa, né? Quem trabalha na feira vai vir aqui contar essa experiência pra gente. É amanhã, tá? Você gosta de trabalhar em qual lugar na feira? Qual tipo de coisa que você vender? Ah, não. Legumes. Legumes? Alfaces. Adoraria vender coisa... Você seria Suzaiane. As hortaliças. Da alface. Todas. Olha aí, Todas gente. as hortaliças. Suzaiane da alface. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É que eu adoro alface.